Saúdo a todos os adolescentes com a paz do Senhor Jesus. É muito gratificante para mim estar aqui para dar continuidade a esse trimestre abençoado. Estamos estudando a lição de número 3, com o tema Obediência e Adoração, classe de adolescentes, cujo tema do trimestre é a família cristã. Pois bem, eu me chamo Vitor Leonardo, eu coopero ali na área de Paratibe 2, juntamente com o nosso coordenador evangelista João Maximino, na classe de jovens, e nós traremos a lição de número 3, ok? Aqueles que tiverem a lição em casa podem me acompanhar. Observem aí o texto bíblico. O texto bíblico será no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 9. Tal como o destaque da lição está no versículo de número 8 a 9, que diz: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Muito bem, meus irmãos. Para iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta bastante reflexiva e que serve para nós entendermos o contexto da nossa lição. Um questionamento que eu faço a você, adolescente, que está acompanhando conosco, através do nosso canal, é: você adora a Deus porque tem que obedecê-lo? Ou adora a Deus porque o ama ao ponto de obedecê-lo? A obediência a Deus e aos seus pais, para você, portanto, é algo prazeroso? Ou é algo que traz um certo fardo para a sua vida? Pois bem, a lição ela vai estar girando em torno acerca desses conceitos. Conceito de obediência e adoração. E para nós darmos prosseguimento a este estudo, dessa lição 3, nós primeiro teremos que entender o que seria, porventura, biblicamente falando, o que seria a obediência e a adoração. Segundo o dicionário bíblico, a obediência tem como significado básico a palavra ouvir. Mas, pois bem, não entendi, Vitor, porque a obediência está diretamente relacionada a ouvir. Este ouvir, esta atitude de ouvir verdadeiramente, está ligada à fé que você, adolescente, recebe a palavra de Deus e a traduz em ação. Ou seja, é uma resposta da sua fé. É um ouvir que provoca uma ação. Em outras palavras, é você, adolescente, ouvir a palavra de Deus e estar em total submissão a ela, tendo assim esta responsabilidade de colocá-la em prática. Ou seja, não é simplesmente um ouvir e deixar as palavras não terem efeito em você. Muito pelo contrário, é um ouvir ao ponto de você entender, assimilar a mensagem e colocá-la em prática, mostrando assim que você está com a submissão total à vontade de Deus. Tal como a definição de adoração nós podemos trazer como, em seu sentido bíblico, é uma expressão máxima de obediência e reverência ao Senhor. Pois bem, é um ato de reverenciar e obedecer a Deus. É o reconhecimento direto, quer por meio de louvores, ações de graças, quer por meio do seu reconhecimento direto. A pessoa, hoje em dia temos um conceito um pouco distorcido acerca de adoração. E eu gostaria de trazer e elucidar a sua mente que adoração não é simplesmente um músico, um cantor que traz um hino, que louva ao Senhor, como é bem costumeiramente comentado no nosso ambiente cristão. É muito mais do que isso. A adoração é nada mais do que um estilo de vida. É um estilo de vida a qual nós temos a junção de duas coisas. O impotente, aquele que não pode nada, no caso, você adolescente, eu, Vitor, com o onipotente. É um relacionamento direto entre aquele que não pode, aquele que reconhece que precisa adorar ao Senhor, servi-lo de forma íntegra, com aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, como nós observamos, a obediência e a adoração são coisas que andam lado a lado. Como vimos, a obediência ela é a base da adoração. Adoração sem obediência é qualquer outra coisa que você possa imaginar na sua mente, exceto a adoração. Portanto, como cristãos,
nós devemos obedecer a Deus sempre. E em tese, infelizmente isso, nem sempre estaremos adorando a Deus quando, porventura, aparentemente nós estamos obedecendo a Ele. Pois a pessoa precisa adorar a Deus sempre em espírito e em verdade. O autor da lição, ele traz um ensinamento muito interessante. Logo na introdução ele diz o seguinte: Deus deve ser adorado em todo o tempo. Por isso não devemos restringir a nossa adoração somente nos momentos de culto e na igreja, e muito menos viver um personagem que aparenta ser adorador, mas não o é. Vejam que interessante. E eu faço como um comentário para você, adolescente. Lê em casa o texto da leitura devocional da quinta-feira, que está em João 4, 19 ao 30. Você pode ler em casa como uma atividade de classe, e você verá o seguinte: a adoração, ela é autêntica e genuína somente quando se dá através do Espírito do homem em contato de intimidade com o Espírito de Deus. Não se limita ao lugar. Há possíveis 2 horas de culto, há uma cerimônia religiosa, ou qualquer outro fator que nós possamos imaginar aqui. Há um certo pregador do século XIX que dizia o seguinte: todos os lugares são lugares de um culto para um cristão. Onde quer que ele esteja, ele deve estar em adoração. Ou seja, uma adoração não se resume a 2 horas semanais, não se resume a um momento que está somente agrupado pessoas. É preciso nada mais do que entender de que é um estilo de vida a qual nós devemos levar a sério. Deus nos leva a sério, assim devemos fazer o mesmo. Entrando no primeiro ponto da lição, fala que o que os olhos não veem, Deus vê. O autor fala: o ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que se pode ver, ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece o pensamento. E ele aqui cita o Salmo de número 139 e o versículo de número 2. Você pode ler em casa. E uma coisa interessante: ainda que a boca fale palavras bonitas e o discurso seja parecido ao que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa em nosso coração. Nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo número 3, eu vou ler rapidamente, você pode ler do versículo 1 ao 9 na sua casa. Eu vou ler, o 3 fala o seguinte: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrediste vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Vejam que os fariseus e os escribas, eles foram a Jerusalém, neste contexto aqui, desta leitura, para simplesmente examinarem a Jesus. E eles chegaram ali com aquele propósito. Eles foram com essa intenção de tentar tirar alguma coisa de errado de Jesus, mas na verdade eles saíram com um pensamento muito pelo contrário. Na verdade foram eles que foram examinados por Jesus. E isso você pode examinar em casa. Observe que foram eles que foram examinados pelos olhos de Cristo, assim como o Espírito Santo fez com Ananias e Safira, ali em Atos capítulo 5, revelando aquilo que não estava aparente aos olhos humanos. Na palavra de Deus temos diversos exemplos que mostram muitas das vezes que as aparências enganam. A gente costuma muito dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso para Deus não tem fundamento algum. Muito pelo contrário, o certo é: o que os olhos não veem, o Espírito Santo mostra. Visto que Hebreus capítulo 4, versículo de número 13, diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Pois bem, num sentido figurado, para concluirmos nosso comentário do primeiro ponto, nós devemos fazer o seguinte, adolescente: nós devemos usar o brilho do verdadeiro evangelho como uma maquiagem, e não o pó falso da hipocrisia pautado por uma vida de aparência. Tenha isso em sua mente. Segundo ponto da lição fala: quem ama obedece, quem obedece adora a Deus. Como os vimos,
obedecer é um ato, é uma decisão, e a decisão de obedecer, conforme o autor da lição, é um ato de amor. Um texto muito interessante que você pode ler, João 14:15, fala o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Para o escritor aqui, o apóstolo João, ele diz que há uma única forma de provar um amor. E a única forma de provar isso é através da obediência. Jesus demonstrou o seu amor a Deus mediante a sua obediência. Nós devemos, portanto, mostrar o nosso amor a Jesus mediante a esta mesma obediência. Fazendo uma análise da reflexão feita no início da aula, a qual eu fiz um questionamento para você refletir consigo mesmo e com o Espírito Santo de Deus no seu lar, entendemos que quem ama a Deus obedece-o, logo está adorando a Ele. Obediência, ela deve ser nutrida, portanto, pelo amor sincero a Deus. Quando não sabemos aplicar isto para as nossas vidas, a obediência e a adoração, isso é um ponto muito interessante que muitos vivem de maneira aleatória e esquecem isso. A obediência e a adoração, elas começam a se tornar fardos pesados e não um prazer. Não começam mais a adorar a Deus por simplesmente livre e espontânea vontade. Salmo de número 40, verso 8, ele fala o seguinte: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Veja que o salmista começa: deleito-me em fazer a tua vontade. Ou seja, eu faço com gozo, com alegria. Um cristão, ele precisa viver desta maneira, assim como você, adolescente. Terceiro ponto da lição, e último, diz o quê? Obedecer aos pais é obedecer a Deus. O autor fala: em nossa família devemos obedecer aos nossos pais. Afinal, essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo com que Ele se relaciona conosco. Êxodo capítulo 20 e versículo de número 12 diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Portanto, o que entendemos com isso? Que aquele que honra seus pais, ou seja, aquele que dá crédito às suas palavras, terá uma vida longa. Hebreus capítulo 12, versículo número 7, fala o seguinte: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? É importante destacarmos aqui que o dever do pai não é só disciplinar, como também estimular. A disciplina e o estímulo, elas andam lado a lado. E eu deixo como uma atividade para você fazer em casa, ler um texto que está em Colossenses capítulo 3, 20 ao 21. Você vai refletir mais ou menos sobre isso. Vemos que a nossa relação de pai e filho com o nosso Deus, ela é bastante interessante. É como a relação que nós temos com os nossos pais, visto que o autor ele enumera esse terceiro ponto como obedecer aos pais é obedecer a Deus. Portanto, quem obedece aos pais da maneira correta estará automaticamente obedecendo a Deus. Para concluirmos a nossa aula, faço a reflexão que o próprio autor, Jonatas Pacheco, ele faz. Você deseja viver uma vida de adoração a Deus? Comece adorando em casa, obedecendo aos seus pais com a vida sincera e verdadeira. E nunca se esqueça, o maior ministério de um cristão, ele começa no seu lar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.